Donald Trump, presidente da maior nação do mundo, dos Estados Unidos, se encontrou ontem com ninguém menos que Putin. Isso demonstra uma aproximação, o que não havia há muito tempo, entre a Rússia e os Estados Unidos. Será que a guerra da Ucrânia vai acabar? O que não estão falando sobre esse acordo? O que tem por trás de toda essa história? Fica comigo até o final, que no vídeo de hoje eu vou explicar quais são os impactos desse encontro. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. Antes de chegarmos até o encontro de fato, eu gostaria de comentar um pouco sobre Donald Trump. Quem é Donald Trump? Bom, presidente eleito na última eleição dos Estados Unidos, ele é um empresário, bilionário em dólar, tem o dom da comunicação, tem empresa de mídia, então, sim, ele tem muito poder de negociação, dado tudo que ele construiu na sua carreira, sua história, sua experiência com mídia, suas empresas. Porém, olhando num aspecto mais macro de tudo que está acontecendo, o poder maior acaba sendo o do Putin. Vamos à história do Putin. Quem é Putin? Basicamente, ele é um ex-KGB, a inteligência da Rússia. E é um ditador que controla o maior território do mundo e controla também países na região, como, por exemplo, Bielorrússia e a tentativa agora de controlar parte do território da Ucrânia. Assim como em 2014, ele anexou a Crimeia no seu território. Então, o Donald Trump sim tem um poder de negociação fantástico, dado toda a experiência na iniciativa privada, só que comandar por anos e ser um dos ditadores mais poderosos de toda a história, ex-KGB, eu acredito que o poder de negociação do Putin, infelizmente, é maior. Gosto dele? Não. Defendo ele? Não. Defendo as medidas dele? Não. Mas reconheço suas habilidades. Idem Lula. É um ladrão? Sim. Não fez escola? Sim. Não é letrado? Sim. Não tem bom senso? Sim. Mas se ele fosse burro, ele não chegaria a terceira vez à presidência do Brasil. E colocando por 2 mandatos, um cone que sequer sabia fazer conta. Dilma Rousseff. Aliás, Dilma, creio que já vem uma sanção dos Estados Unidos especial para você. E aí eu vou comentar sobre. Então, o que eu quero dizer? Reconhecendo a habilidade de ambos, em termos de negociação, em termos de teoria militar, o Putin, na minha humilde opinião, é o estrategista mais forte. 2 cenários. Depois vamos falar o que ninguém está comentando dessa guerra. Mas antes disso, vamos ao primeiro cenário. Será que a guerra vai acabar? Porque o Trump ele está indignado que o Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz. Injustamente, mas enfim. Então, ele quer esse prêmio para si. Ele quer levar a paz. Só que o Putin, um excelente estrategista, muitas vezes ele enrola Donald Trump. Ele liga para Washington, dá ao Trump o gostinho que ele quer, o Trump vai e fala, olha, estamos se aproximando, tá chegando, as coisas estão acontecendo. E no dia seguinte, o ex-presidente da Rússia solta ameaça nuclear e ataca Kiev. E aí o Trump fica bravinho. Depois ele volta, vai, e por muitas vezes ele é enrolado. O Putin apalpou o ego do Trump, falando que se o Trump fosse o presidente na época, e não Joe Biden, ele não teria de maneira alguma invadido a Ucrânia. Isso também levanta o ego do Trump, pois esse encontro, além de uma reaproximação que não acontecia há muito tempo entre russos e americanos, norte-americanos, bom, o Putin viu um caça B-2 sobrevoando a sua cabeça. Outro gesto de Putin, debaixo de chuva, ele foi no memorial e colocou rosas, ele não estava nem com guarda-chuva, e colocou rosas no memorial que simboliza a aproximação durante a Segunda Guerra de Estados Unidos e Rússia, no Alasca. E no Alasca também é bem simbólico, porque é um território norte-americano que foi adquirido da Rússia lá atrás. Então, sim,
Aconteceu uma reaproximação, o que é positivo para o fim do conflito. Mas, historicamente, o que Putin tem feito é apenas dar um gostinho para o Trump e sobreviver por mais tempo nessa guerra. O que ele quer são os territórios. Trump hoje, ele afirma que falou com líderes europeus para que, de fato, deixe de negociar um cessar-fogo e começamos a negociar, de fato, uma paz. O fim, literalmente, do conflito. Mas que, para isso, para evitar a morte de milhões, seria necessário ceder parte dos territórios para a Rússia. O que a Rússia quer com esses territórios? Todo ditador, ele se alimenta para o ego. Ele sobrevive da demonstração de poder. Se ele não demonstrar poder, sentimento nacionalista, o governo dele cai. Então, primeiro é aumentar sua popularidade falando, olha, eu sou potente, vou voltar à Rússia da época da União Soviética, vou tomar os territórios que perdemos, mimimi, essa historinha para boi dormir. Número 1. Número 2, ele quer as terras raras. Então, ao mesmo tempo que Putin tem enrolado o Donald Trump, uma reaproximação e o Trump intermediando com a Ucrânia e com líderes europeus, ao mesmo tempo que distancia do final do conflito, também aproxima. E o intuito do Putin é terras raras. Também é o intuito do Trump. Talvez ele costura com a Ucrânia investimentos, com a Rússia cessar fogo, briga pelo Nobel e garante a compra dos minérios, dos metais, sei lá, de terras raras que tem na Ucrânia, que tem na Rússia. A Rússia é o país com mais terras raras. Não, desculpa, China ou a Rússia, enfim, estão lá no topo. China, Rússia, o Brasil é o terceiro. E esse encontro também pode representar uma interferência menor por parte do Putin na Venezuela. Derrubando o governo do Nicolás Maduro, você está cravando o fim do Lula também. O Lula financiou diversas vezes a Venezuela, via BNDES, via compra de ativo podre, a Dilma comprou lá a refinaria que não valia R$1. Então, a América Latina, esse socialismo maluco, ele é unificado. Ele não sobrevive sem essa união. E quem financia a Venezuela é basicamente Brasil, China, Irã, Rússia. O enfraquecimento do Maduro pode levar o fim do governo Lula. E o fim do governo Maduro, aliado aos Estados Unidos, a Maria Corina Machado, que é uma herói, uma heroína, guerreira pra caramba, desafiou o Maduro, ela estava essa semana diretamente na Fox News, na mídia americana, agradecendo os Estados Unidos por tudo que eles têm feito. Posicionar mais de 4.000 soldados no Mar do Caribe, no sul do Caribe, aumentar a recompensa para o Maduro, o decreto que o Trump assinou, que permite a caça de terroristas, e o Maduro é líder da organização Cartel de Sois. Então, o fim do Maduro leva a estarmos mais próximos do fim do Lula. E o fim do Lula, um governo mais alinhado com os Estados Unidos, pode abrir a porta para os Estados Unidos, que tem pouca terra rara, por isso que também investem em indústria aeroespacial, a Lua está cheia, pode levar também o fornecimento dessas terras raras para os Estados Unidos. Assim como o Trump negociando o fim da guerra da Ucrânia, caso ele consiga, mas eu citei o contra-argumento de que o Putin também está enrolando o Trump, mas caso de fato ele consiga o cessar-fogo, o fim da guerra, ele também pode alcançar o fornecimento de terras raras por parte da Rússia. A Rússia tem muito, a região que ela briga com a Ucrânia tem muito, China tem pra caramba. E a China cessou o fornecimento de terras raras para os Estados Unidos e para a empresa norte-americana. Então, o que pode estar por trás de todo esse acordo, que pouquíssima gente está falando, eu vi só o Serjão Sacani falando disso, são terras raras. Os Estados Unidos conseguiu o fornecimento de terras raras via fornecimento da América Latina, com menor interferência do Trump, do Putin na Venezuela, ou via o fim da guerra e um acordo por baixo dos panos de negociação de compra dessas terras por parte dos Estados Unidos. Então é isso. Deixe nos comentários se você acha que todo esse encontro é só para colocar o pirulito na boca do Trump e retirar,
ou se realmente estamos mais próximos do fim da guerra. E deixe também nos comentários se eu estou louco ou se os Estados Unidos está de olho nas terras raras. Tanto da Ucrânia, quanto da Rússia, quanto do Brasil, e eu acho que principalmente do Brasil. Muito obrigado e vou deixar um vídeo aqui no card para que vocês entendam toda a situação da Venezuela. O que o Trump está pensando e como que estão as ações para derrubar a cabeça do Maduro.